apresentando o ciclo de Carnot. Os discentes são Aissa Juliana, Denise Gonçalves, Inara Gabriela e Rebeca Nunes. Bom, o ciclo de Carnot é um processo teorizado por Sade Carnot que idealiza o funcionamento do motor mais próximo ao do ideal. Ele vai operar em 4 etapas. A primeira consiste em uma expansão isotérmica, a segunda em uma expansão adiabática, a terceira em uma compreensão isotérmica, a quarta em uma compreensão adiabática. As trocas de calor no ciclo de Carnot ocorrem na primeira etapa e na terceira etapa. O rendimento do ciclo de Carnot sempre será inferior a 100%, já que para isso ocorrer, todo o calor absorvido pela fonte quente deveria ser convertido em trabalho. Na agronomia, o ciclo de Carnot pode ser aplicado para estudar o aproveitamento energético de processos como a fermentação, a secagem e a refrigeração de produtos agrícolas. Um exemplo é a secagem de grãos, que consiste em retirar a umidade dos produtos agrícolas para aumentar sua conservação. Esse processo pode ser feito usando uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot, na qual o ar quente é usado para secar os grãos e o ar frio é utilizado para resfriar a máquina. O rendimento dessa máquina também depende da temperatura das fontes quente e fria, que podem ser ajustadas de acordo com as condições climáticas e as características dos produtos. Aqui é um exemplo de um tornado, um exemplo natural do ciclo de Carnot. Meu nome é Raíssa e eu vou dar continuidade falando sobre as etapas do ciclo de Carnot. A primeira etapa é que o gás absorve o calor da fonte quente, onde, com isso, ele dilata e empurra as paredes do recipiente, onde se encontra realizando o trabalho, porém, sua temperatura permanece constante. Na segunda, que é a expansão adiabática, o gás para de receber calor da fonte quente. Com isso, sua energia total é conservada, porém, sua pressão, temperatura e volume são alterados. O volume continua se expandindo, porém, a pressão e a temperatura são reduzidas. Na terceira, que é a compressão isotérmica, o gás é colocado em contato com o reservatório da fonte fria, porém sua temperatura é mantida e sua energia interna é reduzida. Logo, seu volume é reduzido, porém sua pressão aumenta levemente. Já na quarta etapa, a compressão adiabática, nessa última, o gás é afastado da fonte fria e não há troca de calor. Com isso, a temperatura aumenta e, consequentemente, o volume também. Mas, como a pressão é reduzida, a energia interna é conservada. Após a quarta etapa, o gás é novamente aproximado da fonte quente e o ciclo recomeça, como vocês vão poder observar na imagem a seguir. O ciclo de Carnot, onde ele está sobre um gráfico, que é a pressão sobre o volume, e onde vocês podem observar da primeira para o segundo, que é uma linha vermelha, é a expansão isotérmica, que é a primeira etapa, na fonte quente. Depois, a expansão adiabática, do segundo para o terceiro. Do terceiro para o quarto é a compressão isotérmica, que é a fonte fria. Depois, para o quarto para o primeiro, e depois reinicia um novo ciclo. Aqui, onde está falando sobre o reservatório na fonte quente, como pode ser observado no primeiro recipiente, né? Aí, a fonte quente vai expandir, depois a fonte fria expande ele para baixo, já na terceira, e assim continua o ciclo, dando início ao trabalho. A teoria de Carnot. Bom dia, Kainara, vou dar continuidade. A teoria de Nicolas Sade Carnot foi elaborada para responder um questionamento feito no início do século XIX. De acordo com Carnot, o valor máximo do rendimento de uma máquina será sempre inferior a 100%. Isso ocorre porque a quantidade de trabalho que ela consegue realizar é limitada e inferior à quantidade de calor que ela recebe. O modelo teórico do motor de Carnot é ideal, porém, para sua construção e aplicação prática, é inviável por causa de 2 fatores seguintes. O tempo para que a troca de calor ocorra de forma adequada teria que ser infinito. Logo, em termos de potência, é a reação entre energia e tempo, que seria nula, da equação potência igual a energia sobre tempo. Quanto maior o valor do tempo, menor é a potência. A condição para que uma máquina térmica tenha um rendimento de 100% é que a fonte fria deve ter a temperatura de 0K, zero absoluto ou menos de 273 graus, o que é impossível, já que é uma máquina de condições teóricas em que a entropia é nula, ou seja, os átomos não se movem. Como ocorre a troca
de calor na máquina de Carnot. No ciclo de Carnot, a troca de calor ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o gás recebe uma energia térmica. Ele tem seu volume aumentado. Isso faz com que ele empurre as paredes do recipiente e realize o trabalho. O aumento do volume, redução de pressão e a realização do trabalho equivale ao calor recebido. Logo, a temperatura permanece a mesma. Na segunda etapa, o gás é colocado em contato com a fonte fria, que apresenta uma temperatura inferior àquela que o gás em repouso. Quando o contato ocorre com o gás, a fonte fria absorve a energia recebida da fonte quente, que ainda não realizou o trabalho, ainda que estava contida no gás. Com isso, sua energia interna diminui, voltando ao calor original, antes do contato com a fonte quente. Bom, portanto, a fórmula do rendimento, ela trata-se da relação entre o calor promovido pela fonte quente, que é medido em joules, e o calor é cedido para a fonte fria, que é medida em Joule também, a temperatura da fonte quente, medida em Kelvin, e a temperatura da fonte fria, que é medida em Kelvin também. E a relação entre eles é dada pela equação a seguir. Temos a quantidade de calor da fonte quente pela quantidade de calor da fonte fria, igual à temperatura da fonte quente pela temperatura da fonte fria. E assim podemos explicar que o rendimento em porcentagem equivale à razão entre a diferença entre as quantidades de calor pela quantidade de calor da fonte quente. Então, o rendimento pode ser representado como 1 menos a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente vezes 100%. E como a razão entre as quantidades de calor fornecido e absorvido é igual à razão entre as respectivas temperaturas, como já foi dito, o rendimento pode ser reescrito em função das temperaturas das fontes. No caso, o rendimento pode ser representado como igual a 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente também, vezes 100%. Aqui temos um exemplo de cálculo sobre o rendimento de uma máquina ideal e irei deslocar para outro aplicativo para ficar melhor a interpretação. Bom, então vamos calcular o rendimento de uma máquina térmica fictícia que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, em que a quantidade de calor fornecida pela fonte quente para o gás é de 2.000 joules e o calor absorvido pela fonte fria é de 1.600 joules. Portanto, temos que a quantidade de calor da fonte quente é de 2.000 joules. 2.000 joules. A quantidade de calor da fonte fria é 1.600 joules. E então devemos descobrir o rendimento da máquina ideal. Temos aqui a fórmula rendimento igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente, vezes 100%. Substituindo os valores, temos que 1 menos 2.600 por 2.000 vezes 100% vai ser igual ao rendimento ideal. Então, temos que o rendimento vai ser igual. 1.600 dividido para 2.000 vai dar 0,8. Então, temos o rendimento como 1 menos 0,8 vezes 100%. Portanto, o rendimento 1 menos 0,8 vai ser igual a 0,2 vezes 100%, que vai ser igual a 20%. E esse vai ser o rendimento da máquina. Nessa simulação do ciclo, ela demonstra o ciclo de Carnot, onde a máquina térmica realiza o trabalho em um ciclo contínuo.
o rendimento depende da eficiência das etapas do ciclo. Alterar a velocidade do processo pode afetar o rendimento da máquina, demonstrando como pequenas mudanças nas condições podem influenciar o desempenho da máquina térmica. Durante as etapas, o ciclo de Carnot, a temperatura do sistema varia. Na expansão isotérmica, a temperatura permanece constante, que é essa linha azul claro. Na expansão isotérmica, a temperatura permanece constante. Na expansão adiabática, que é a azul escura, a temperatura diminui. Na compreensão isotérmica, que é a rosa claro, a temperatura permanece constante. E na compreensão adiabática, que é a vermelha, a temperatura aumenta. A vermelha é a temperatura quente e a azul é a fria. Essas variações são essenciais para o funcionamento da máquina térmica. A eficiência de uma máquina térmica pode ser manipulada ajustando a condições do ciclo, como a pressão. Aumentar a área sobre a curva do trabalho realizado aumenta o rendimento da máquina, enquanto diminuí-la reduz o rendimento. No entanto, alcançar uma eficiência de 100% é impossível, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Máquinas térmicas, como aquelas que seguem o ciclo de Carnot, têm limitações de eficiência devido às leis da termodinâmica. A variação de temperatura ao longo das etapas do ciclo influencia diretamente o rendimento da máquina. Para melhorar a eficiência, é fundamental maximizar a área sobre a curva de trabalho realizado, mas sempre haverá perdas de energia para o ambiente. Então, nesse simulador, a gente sabe, se você aumentar aqui, o trabalho é realizado com mais velocidade. E é isso a nossa apresentação. Muito obrigada.